Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo! O que será que acontece no nosso corpo ao passar 18 horas sem comer? Pois é, o jejum é um assunto muito popular no momento. E além de ajudar no processo de emagrecimento, o jejum também pode ser muito interessante para algumas questões de saúde. Você sabia disso? O jejum de 18 horas é uma das formas de a gente praticar tudo isso e eu vou te contar no vídeo de hoje quais são os benefícios de passar essas 18 horas em jejum. Então fica aqui comigo para você saber mais e também como você pode praticar aí na sua casa. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. A gente tem muitos vídeos sobre saúde e bem-estar, então não deixe de fazer isso. Como o próprio nome já diz, o jejum de 18 horas é aquele jejum em que você passa 18 horas consecutivas sem se alimentar e passa 6 horas com a janela de alimentação aberta, em que você pode fazer as suas refeições. Durante essas 18 horas que você vai estar em jejum, é recomendado que você ingira bastante água e você também pode consumir café e chá sem adoçar. Vários estudos estão sendo feitos sobre o jejum, né? Quanto mais popular esse assunto fica, mais estudos a gente vai vendo também sobre ele. Que a partir de 12 horas de jejum, a gente já tem muitos benefícios, a gente já começa a ativar várias vias metabólicas que colaboram para a nossa saúde. E o jejum de 18 horas, ele é bastante interessante porque quanto mais horas a gente passa em jejum, mais vias metabólicas vão sendo ativadas. Então, por isso que esse jejum de 18 horas é bem interessante. Um dos motivos, de por que ele é tão legal é que a partir de 18 horas em jejum, a gente começa a entrar em cetose, ou seja, o nosso corpo ele começa a produzir corpos cetônicos a partir de gordura, então a gordura que a gente tem armazenada lá no nosso organismo, para fazer então a fonte de energia, para nos gerar energia. Os corpos cetônicos são uma fonte de energia muito interessante, principalmente para o nosso cérebro. Então eu separei para te contar alguns dos benefícios de você praticar esse jejum de 18 horas. O primeiro deles é, obviamente, o descanso intestinal. Se a gente não está ingerindo nenhum tipo de comida, a gente vai dar um tempinho ali para o intestino se recuperar suas mucosas, Ele não vai ter que estar absorvendo e fazendo a digestão de nenhum tipo de alimento. Então a gente consegue promover esse descanso intestinal de uma forma bem efetiva. Além disso, a gente tem a ativação da lipólise, que é a quebra de gordura, e a gente consegue utilizar essa gordura então como fonte de energia. Um dos principais benefícios que vários estudos já nos mostram sobre um jejum mais prolongado é a autofagia aumentada. A autofagia é um processo de morte celular programada, aquelas células que não estão 100% perfeitas e saudáveis. E com isso, a gente tem a prevenção de várias doenças crônicas não transmissíveis e também a prevenção do câncer. Muitas pessoas relatam que com um jejum de 18 horas elas vão ter uma maior concentração, maior foco. Lembra que eu te contei que os corpos cetônicos vão ser utilizados preferencialmente como energia lá pelo nosso cérebro? Então essa é uma das consequências maravilhosas disso. Obviamente a gente tem uma aceleração do processo de emagrecimento, Então, claro, a gente vai passar 18 horas sem se alimentar, a gente diminui o tempo em que a gente vai estar comendo alguma coisa. Então, com toda certeza, acelera esse processo. E um dos motivos é que o nosso corpo ele vai se tornar muito mais sensível à insulina, que é o hormônio responsável por pegar a glicose do nosso sangue e transformar essa glicose em energia, tá? Então, o nosso corpo estando mais sensível à insulina, a gente precisa de menos hormônio para fazer todo esse trabalho. Com menos insulina no nosso corpo, a gente também tem uma menor ativação ali da construção de tecido de gordura. Então, é muito positivo para quem está nesse processo de emagrecimento. Nós temos ainda a diminuição da inflamação de baixo grau, que atualmente é muito comum as pessoas terem, principalmente por conta da grande quantidade de gordura que a gente tem no corpo. O tecido adiposo ele produz algumas moléculas que são inflamatórias, causando essa inflamação de baixo grau no nosso organismo. E ao fazer o jejum, a gente já viu que temos essa diminuição da inflamação. Nós vamos conseguir ainda mexer com a expressão de diversos genes. A gente sabe que, mesmo estando lá no nosso código genético, no nosso DNA, tem algumas características que a gente não vai expressar, não vai se tornar em alguma mensagem para o corpo produzir alguma coisa. Então, quando a gente faz o jejum de 18 horas, a gente tem a expressão de alguns genes que em outras condições não estariam sendo expressos e podem ser muito positivos para a saúde. E como eu já te contei, a gente tem a ativação da cetose, A gente vai produzir corpos cetônicos para utilizar como fonte de energia, e com isso a gente tem a regulação de vários fatores endócrinos e também hormonais.
Se a gente for pensar no nosso processo evolutivo como seres humanos, como espécie humana, quando a gente morava lá no tempo das cavernas, a gente precisava sair para caçar o nosso alimento, ou então a gente precisava plantar, esperar aquele alimento crescer, se desenvolver, para a gente ter esse alimento disponível. Então a gente demandava muita energia para fazer esse alimento, para a gente ter esse alimento disponível. E atualmente a nossa realidade é completamente diferente, né? A gente tem alimento ali na palma da nossa mão, a gente consegue pedir um delivery, consegue pedir entrega de supermercado, a gente tem os alimentos disponíveis em prateleiras, coisa que nesse período a gente nem conseguiria imaginar. Então, atualmente a gente consegue ter acesso a alimentos de uma forma muito mais fácil, inclusive alimentos hiperpalatáveis, que são ricos em carboidratos, em gorduras e fazem a gente consumir uma quantidade muito maior do que a gente precisaria. Com tudo isso, a gente vê uma crescente das doenças crônicas não transmissíveis, doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, colesterol alterado e doenças cardiovasculares, né? Então, a gente praticar o jejum pode colaborar num processo de melhora da sua saúde. Eu quero deixar um recado aqui para você. Se você nunca fez jejum na sua vida, eu preciso te falar para você começar devagar. O jejum de 18 horas, ele já é um jejum mais avançado, né? Você precisa estar bem condicionado, tanto fisicamente como psicologicamente também. Por isso que se você nunca fez um jejum de 12, de 14 horas, talvez você sinta alguns sintomas que não são agradáveis, né? Um cansaço extremo, fadiga, você não vai ter energia para as atividades ali da sua rotina, você pode ficar mais irritado. Por isso que o ideal é você começar de uma forma mais gradativa. Começa pelo de 12 e vai aumentando aos pouquinhos até chegar no jejum de 18 horas. E claro, é importante a gente falar também que nem todas as pessoas vão se adaptar à prática do jejum. Apesar de muito maravilhosa, de trazer vários benefícios que eu te contei nesse vídeo, cada pessoa tem a sua individualidade bioquímica, tem o seu metabolismo diferente. Então, se você já tentou fazer um jejum de 12 e não foi interessante, você não se sentiu bem, talvez o de 18 você também não vai se sentir e tá tudo certo. Para você vão ter outras estratégias que a gente pode utilizar. Então, cada pessoa vai ter ali sua individualidade e talvez o jejum não seja mesmo para você. Outra coisa muito importante de a gente comentar é que tão importante quanto a gente fazer as 18 horas de jejum é o que a gente vai comer na janela de alimentação, que vão ser 6 horas do seu dia. A gente precisa manter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável e que você atinja a recomendação mínima de nutrientes para você. O ideal, então, é que você faça uma refeição com bastante legumes, verduras, saladas. Você pode acrescentar uma proteína de boa qualidade, como carnes, ovos, por exemplo, e também colocar algum cereal integral, trazer a quinoa, o arroz ou até mesmo um macarrão integral. E as frutas também você pode e deve consumir. E o ideal é que você mantenha uma regularidade das refeições nesse período em que você estará se alimentando, que é a sua janela de alimentação. Então você tem 6 horas para se alimentar, né? Então se você quiser comer ali a cada 3 horas, vai dar 2 refeições, 3 refeições. Você pode fazer uma refeição assim que acaba o teu período de jejum, uma no meio tempo e uma antes de fechar a sua janela de alimentação. São algumas das opções que a gente pode fazer. E claro que os horários vão depender muito da sua adaptação. Tem pessoas que acabam se acostumando em pular o café da manhã, por exemplo. Outras vão ter mais facilidade em pular o jantar, em acordar e fazer ali a refeição do café da manhã. Então tudo isso precisa ser avaliado de acordo com a sua adaptação e a sua rotina também. Para um jejum de 18 horas, que é um jejum mais longo, muito provavelmente para fazer toda essa organização, para calcular o quanto você precisa comer nessa janela de alimentação e atingir a recomendação mínima de nutrientes, de vitaminas, o ideal é que você procure um profissional, um nutricionista, para te ajudar nesse sentido e ajudar nessa programação de quais dias você pode praticar esse jejum mais longo. Então tenho certeza que vai ser essencial no processo. Como eu te falei, o jejum não é para todo mundo. Então talvez você já tentou fazer jejuns mais curtos e não se adaptou, mas também pessoas com algumas condições de saúde precisam ter um cuidado especial. Pessoas com diabetes, com hipertensão, com algum tipo de transtorno alimentar, obviamente gestantes, precisam de orientação e precisam ver se realmente o jejum vai ser indicado no teu caso. Tá? Então é muito importante que você consulte um profissional, ainda mais para fazer um jejum mais prolongado, é super importante você ter uma orientação
informação específica para você. Você já sabia de todos os benefícios do jejum de 18 horas? Você já praticou alguma vez? Conta aqui pra mim como que foi, como você se sentiu, se é uma prática recorrente aí na sua rotina. Vou adorar saber um pouquinho mais. Não deixe também de curtir o vídeo, assim eu sei que eu te ajudei, que eu colaborei aí na sua saúde. E aproveita e compartilha com alguém que também precisa saber de todas essas informações. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!